Prepare-se para uma viagem insólita, pessoal. Hoje a gente mergulha a fundo num canto da mitologia que mistura folclore celta com aquele toque de horror cósmico, sabe? Lovecraftiano. Perfeito pro clima de fim de ano, não acham? A gente vai se aventurar no livro do Dual Vavagdu. Do Dual Vavagu. Nossa, parece bem sinistro. O que seria esse Dual? Algum tipo de bebida celta ancestral? Chegou perto. Dual é uma palavra antiga para uma poção do sono venenosa. Mas aqui ela se refere a um compilado de conhecimentos proibidos, magia negra e profecias. Tudo atribuído a Vagdu, uma figura que, transita entre o mito celta e esse terror Lovecraftiano. Entendi. Então esse do Dual Vavagdu se apresenta como, sei lá, a tradução de um texto antigo. Exatamente. E, embora a gente saiba que é uma criação fictícia, o autor mistura elementos genuínos da mitologia celta com temas Lovecraftianos. De forma brilhante, aliás. Cria uma leitura ao mesmo tempo perturbadora e fascinante. O que me fascina é como o livro meio que brinca com nossas expectativas, né? A gente está acostumado a ver a mitologia celta como, sei lá, contos heróicos. Mas aqui ela é filtrada por essa lente de horror cósmico. É como se ele questionasse. E se esses mitos antigos guardarem uma verdade mais sombria do que a gente imagina? É essa a grande questão. E é isso que torna esse mergulho tão empolgante. Então, vamos começar com a história do próprio Avagdu. O livro descreve como rosto sombrio, nascido da poderosa e sábia Ceridwen. Só que após um encontro apavorante com um feiticeiro, Gueron, o nome dele, e uns seres sinistros chamados de os Sômbrios, imagina. Entendi. Já dá pra ver essa mistura de figuras celtas com essa atmosfera Lovecraftiana. Sômbrios são como entidades de outro mundo. E as circunstâncias do nascimento de Avagdu são bizarras. Ele é descrito coberto de pelos, escamas e penas, imaginem só. Essas características sumiram depois do banho, mas ele ficou com uma aparência grotesca, sabe? O que lhe rendeu o apelido Movran, que significa grande corvo. Interessante como o nascimento e a aparência incomuns já diferenciam ele desde o início. Ele é imediatamente marcado como diferente, um pória. É um tropo clássico na mitologia e na literatura, né? Muitas vezes pronunciando o caminho de um personagem. E esse caminho é bem sombrio. Avagdu é rejeitado pela comunidade, incluindo a própria mãe, e cresce isolado, ressentido. E apesar de mostrar talento como bardo, ele falha numa iniciação crucial. E se volta para a magia negra para se vingar de todos que o rejeitaram. E é aí que entra o Dou, né? Esse conhecimento venenoso. O livro sugere que Avagdu recebe essa sabedoria proibida de uma fonte ligada à tribo sob o monte, um conceito bem Lovecraftiano que indica forças gutônicas ancestrais, sabe? A espreita sob a superfície do mundo. E o Duol contém umas declarações sinistras de Avagdu. Ele fala sobre o poder dos antigos, entidades que, precedem a humanidade e que desprezam os deuses da Terra, saca só? É aqui que o livro realmente traça paralelos entre a mitologia celta e o cosmos Lovecraftiano. Ele reimagina figuras e motivos tradicionais através dessa lente de horror cósmico, mesclando entidades conhecidas como Cthulhu e Shmígoras com divindades celtas. Exatamente. O livro chega a incluir rituais e práticas específicas, tipo o chamado Cthulhu, que envolve o uso de sigilos, terra de cemitério e visualizações para invocar a atenção do grande adormecido. E é aí que as coisas ficam ainda mais perturbadoras, né? O livro descreve esses rituais como extremamente perigosos. Ele enfatiza os riscos reais de atrair entidades malévolas ou ser dominado por esse poder. Ou seja, não tentem isso em casa, pessoal. Definitivamente não. Essa coisa do Dual é magia poderosa e potencialmente perigosa. Mas, além de invocar Cthulhu, o livro também mergulha em outros conceitos Lovecraftianos, incluindo os ligados, que são entidades antigas e poderosas presas sob a terra. Sim. E o livro descreve um método para localizar e potencialmente se comunicar com esses ligados, usando um pêndulo de crânio ou espinho de ligação. É um vislumbre fascinante e aterrorizante de como essa tradição fictícia combina magia celta com horror cósmico. Para encontrar esses ligados, o livro sugere que você se aventure num lugar selvagem, tipo uma floresta, ou até um canto esquecido de uma cidade, com esse pêndulo de crânio especial. E esse pêndulo não é qualquer bugiganga, ele é feito de um crânio que foi ritualmente purificado. E inscrito com o sigilo de Shub-Niggurath, nada menos. Nossa, que imagem intensa! E o livro deixa claro que essa é uma atividade arriscada, né? Os ligados são descritos como famintos, poderosos e mais do que dispostos a assumir o controle de um feiticeiro incauto. Que dia ruim no escritório, hein? Mas o livro não para por aí. Ele também introduz a ideia de lugares tênues. Locais onde as fronteiras entre os mundos são frágeis, sabe? Tornando mais fácil o contato com os antigos. E o interessante aqui é como lugares tênues se conectam ao folclore real. Nas tradições celtas, certos locais, frequentemente lugares naturais, tipo bosques, nascentes ou topos de colinas, são considerados pontos onde o véu entre o reino terreno e o outro mundo é tênue. E no contexto dessa mistura Lovecraftiana celta, esses lugares tênues se tornam pontos privilegiados para erguer um portal. O monumento de Pedra Negra é consagrado com fogo e água durante uma tempestade. Com o objetivo de servir como um farol para os antigos, imaginem só.
É uma imagem assustadoramente evocativa. Imagine encontrar um desses portais em uma paisagem desolada, sabendo que foi feito para atrair a atenção de seres além da nossa compreensão. Que é arrepiante. Mas ainda tem mais. O livro menciona outras entidades à espreita nas sombras. Temos ghouls, aqueles devoradores de cadáveres da Terra dos Sonhos de Lovecraft, e até os terríveis cães de Tíndalos, criaturas que viajam através de ângulos em vez de curvas. É aqui que o livro realmente enfatiza o poder e o perigo do dual. Ele não é apenas uma coleção de histórias. Ele é um suposto grimório, um guia para práticas que podem ter consequências reais. Definitivamente não é um livro para os fracos de coração. Mas, em meio a toda essa conversa de monstros e magia negra, tem mais uma entidade que desempenha um papel crucial. Yog-Sothoth. Yog-Sothoth, frequentemente descrito como a chave e o portal, é uma entidade verdadeiramente cósmica na tradição Lovecraftiana, representando o limiar final, o ponto onde todas as realidades convergem. E o livro apresenta Yog-Sothoth como uma força poderosa, uma possível fonte de proteção para os feiticeiros. Ele descreve um ritual para criar uma janela de Len, um círculo mágico projetado para afastar as atenções indesejadas dos antigos. É fascinante como o livro brinca com essas dualidades, né? Perigo e proteção, poder e vulnerabilidade. Ele destaca os riscos inerentes ao lidar com forças além da nossa compreensão. Estamos falando de feitiçaria de outro nível. Mas se um feiticeiro conseguir navegar por esses caminhos traiçoeiros, o livro sugere que ele pode usar o Dual para desbloquear poderes ainda maiores. Coisas como libertar o eu monstruoso interior, comandar entidades de outro mundo e até influenciar o próprio tecido da realidade. É aqui que vemos o verdadeiro fascínio do Dual. Ele promete um nível de poder e conhecimento que transcende o mundano, mas é claro, um custo terrível. O livro pinta um quadro bem vívido dos riscos e recompensas desse caminho sombrio. É um lembrete arrepiante que, às vezes, as coisas que a gente mais deseja também podem ser as mais perigosas. Feliz Natal! Aqui no... Hora da magia do... Mas sabe o que me chama a atenção? A inclusão da tribo sob o monte e essa conexão deles com a Vagdu. É uma observação muito perspicaz. Parece que essa tribo atua como uma espécie de intermediária, né, entre o mundo celta e o cosmos Lovecraftiano. Eles representam essas forças ptônicas ancestrais que o Avagdu personifica. E a presença deles levanta tantas perguntas. Quem são eles exatamente? Qual é a relação deles com os antigos? E qual o papel deles na queda de Avagdu para as trevas? Tem perguntas para as quais o livro só dá dicas, deixando muito espaço para a interpretação. É como se o autor quisesse que a gente mergulhasse mais fundo, sabe? Que explorasse as implicações perturbadoras dessa estranha tradição fictícia. E é exatamente isso que torna esse mergulho tão atraente. A gente fica com essa sensação persistente de inquietação. Uma sensação de que pode haver mais nesses mitos antigos do que aparenta. É um poderoso lembrete de que as fronteiras entre o conhecido e o desconhecido muitas vezes são mais porosas do que a gente gostaria de acreditar. E às vezes as coisas que se escondem nas sombras, bom, é melhor que elas permaneçam intocadas. É como se o autor tivesse, tipo, sabe, meio que dizendo... E se essas antigas crenças celtas não fossem só histórias pitorescas? E se elas fossem, tipo, vislumbres de uma realidade cósmica aterrorizante? Exatamente. E é isso que torna todo esse mergulho assim tão assustador. Não se trata só de monstros e magia. É sobre essa ideia de que talvez, apenas talvez, exista uma verdade mais sombria, sabe? A espreita, sobre a superfície do nosso mundo. E essa verdade está conectada a essas forças ectônicas ancestrais representadas pela tribo do monte. Eles parecem ser a chave para entender o poder de Avagdu e os perigos do duelo. Então vamos, tipo, desvendar um pouco mais essa tribo. O livro não dá muitos detalhes concretos, né? Mas deixa algumas pistas tentadoras. Eles são descritos como moradores das trevas, adoradores dos antigos e praticantes de rituais que precedem a humanidade. O fascinante é como o autor entrelaça diferentes vertentes do folclore e da mitologia. A tribo sob o monte tem ecos dos Tuatha Dé Danann, da mitologia irlandesa, que também eram associados a monte de poderes do outro mundo. Verdade. É como se essa tradição fictícia tivesse, tipo, se baseando no folclore real, mas distorcendo ele, sabe? Imbuindo ele dessa sensibilidade de horror cósmico. E essa distorção é o que a torna tão eficaz. Ela pega algo familiar, algo que a gente poderia, tipo, descartar como mera lenda, e o torna perturbador, até perigoso. Como se aquelas velhas histórias que nossos avós contavam não fossem só contos de fogueira. Exato. O livro meio que nos convida a considerar a possibilidade de que haja mais nesses mitos do que a gente imagina. E esse é um pensamento que pode realmente, sabe, ficar na sua mente. Então, como essa tribo subiu ao monte se conecta ao Vagdu, o livro sugere que ele aprendeu a magia mais sombria com ele, certo? Isso. Após a iniciação fracassada, e essa guinada dele para as trevas, disse que Vagdu procurou a tribo e aprendeu os segredos do Dual
com eles. E são esses segredos que permitem ele liberar aquela praga de podridão e decadência na antiga aldeia. É como se a magia dele fosse uma manifestação desses poderes quistônicos, sabe? Associados à tribo. Uma imagem poderosa, né? A ideia de que esse poder subterrâneo ancestral pode romper no mundo, trazendo doença, decadência e, por fim, a morte. Definitivamente não é o tipo de magia que você quer se meter. Mas tem outro aspecto dessa tribo que eu acho intrigante, a conexão deles com os ligados. O livro sugere que essas entidades poderosas estão de alguma forma ligadas à tribo, sabe? Sim, e essa conexão meio que confunde ainda mais os limites entre o celta e o Lovecraftiano. Os ligados são claramente inspirados em conceitos Lovecraftianos, mas o livro sugere que eles também podem estar ligados a forças mais antigas, mais primitivas, o tipo de forças que a tribo Submonte representa. Então a gente tem essa teia de entidades interconectadas, a tribo, os ligados, antigos, todos entrelaçados nessa tapeçaria, assim, perturbadora de conhecimento ancestral e horror cósmico. E no centro de tudo está o Vagdu, o rosto sombrio. Uma figura que, personifica o poder e o perigo dessas forças. Ele é como um conduíte, né? Entre o mundo que a gente conhece e essa realidade aterrorizante que se encontra abaixo. E o Abal é a chave para destrancar essa realidade, para acessar o poder que a Vagdu representa. Mas, como a gente já discutiu, né? Esse poder tem um preço alto. O livro deixa bem claro que mexer com o dual é uma maneira infalível de atrair vibrações muito ruins. Não se trata só do risco de dano físico, né? O livro enfatiza os perigos psicológicos e espirituais de se envolver com essas forças. Ele sugere que elas podem corromper a mente, distorcer a alma e, por fim, consumir o indivíduo. É tipo um pacto faustiano, né? Você ganha poder, conhecimento, talvez até um vislumbre da verdadeira natureza da realidade. Mas você corre o risco de se perder no processo. E esse é um tema que percorre todo o horror Lovecraftiano, né? É a ideia de que confrontar a verdade cósmica pode ser uma experiência devastadora, até enlouquecedora. E esse mergulho mostra como esses temas podem ser entrelaçados com outras tradições, como a mitologia celta, para criar algo verdadeiramente único e perturbador. É uma prova do poder da narrativa, né? Da maneira como mitos e lendas podem explorar nossos medos e fascínios mais profundos, mesmo quando a gente sabe que eles não são reais. Então, o que tudo isso significa? Porque a gente é tão atraído por essas histórias de seres ancestrais, horror cósmico e conhecimento proibido. Nossa, essa é uma pergunta que poderia preencher um mergulho inteiro por si só. Mas eu acho que parte disso tem a ver com a nossa curiosidade inata, né? Nosso desejo de entender o mundo, mesmo as partes que nos assustam. É como se a gente fosse atraído pelo mistério, né? Pela possibilidade de que haja algo mais lá fora. Algo além da nossa experiência cotidiana. E essas histórias, sejam mitos antigos ou ficção de terror moderna, elas meio que nos dão uma maneira de explorar essas possibilidades, de confrontar o desconhecido num ambiente, seguro, controlado. Uma espécie de catarse, talvez. Uma forma de processar nossos medos e ansiedades através da narrativa. Talvez. Mas acho que também tem um elemento de poder envolvido, né? Essas histórias, principalmente as que lidam com magia e feitiçaria, elas oferecem uma sensação de agência. Uma possibilidade de controlar ou influenciar forças além do nosso alcance normal. Entendi. É como uma fantasia de empoderamento. Uma maneira de se imaginar como algo mais do que meros humanos. Exatamente. E no mundo que muitas vezes parece caótico e imprevisível, essa fantasia pode ser muito atraente. Mas é importante lembrar que a fantasia não é a realidade. O livro deixa isso bem claro, né? Mesmo que ele apresente essa tradição fictícia de uma forma muito convincente. É um lembrete de que essas histórias, por mais convincentes que sejam, são, em última análise, produtos da imaginação humana. E, embora elas possam oferecer insights sobre nossos medos e desejos, elas não devem ser tomadas como, guias literais para o universo. Então, essa ideia de lugares tênues, o livro os descreve como locais onde as fronteiras entre os mundos são, frágeis, tornando mais fácil o contato com os antigos. Você acha que tem alguma verdade nesse conceito? Essa é difícil, como a gente discutiu. Lugares tênues são um motivo recorrente no folclore, né? Frequentemente associados a locais sagrados ou lugares de poder natural. Tipo aqueles lugares onde você simplesmente sente uma energia diferente, sabe? Exato. E eu acho que essas experiências são reais, mesmo se a gente não consiga explicá-las cientificamente. Se eles realmente representam pontos de contato com outros reinos, bem, isso é uma questão de crença. Mas o livro leva essa ideia adiante, né? Sugerindo que esses lugares tênues podem ser explorados, usados para erguer portais que atraem a atenção dos antigos. É aí que as coisas ficam realmente interessantes. Uma coisa é acreditar na possibilidade de outros reinos ou forças sobrenaturais, mas outra coisa é tentar contatá-los ativamente.
principalmente quando essas forças são potencialmente perigosas, como os antigos. Então, e esses portais? Eles são descritos como monumentos de pedra negra, consagrados com fogo e água durante uma tempestade, com o objetivo de servir como faróis para os antigos. Uma imagem bem assustadora, né? E se baseia numa série de associações simbólicas, né? Pedras negras são muito associadas ao submundo ou a poderes plutônicos em muitas culturas. E o fogo e a água são frequentemente vistos como forças opostas, mas também como elementos essenciais para a transformação ou criação. Exato. E a tempestade adiciona um elemento de poder bruto, sabe? De forças cósmicas sendo liberadas. É como se o ritual fosse projetado para explorar essas forças, para criar um conduíte entre o mundo mundano e o reino dos antigos. Mas aqui está a questão. O livro não diz o que acontece quando os antigos realmente atendem ao chamado. Ele só nos deixa com essa sensação de pavor, essa implicação de que as consequências podem ser catastróficas. É um movimento Lovecraftiano clássico deixar o leitor com essa sensação do desconhecido, do insondável. Permite que nossa imaginação preencha as lacunas, o que muitas vezes é muito mais aterrorizante do que qualquer descrição explícita. É como o ditado, o monstro que você não vê é sempre mais assustador do que aquele que você vê. Exatamente. E no contexto deste mergulho, esse monstro invisível é o horror supremo, né? A verdade cósmica que está além da nossa compreensão. Certo. É aqui que meu cérebro começa a doer um pouco. A gente tem lugares tênues, portais, seres ancestrais à espreita sobre a Terra, e todo um panteão de entidades Lovecraftianas, tipo, só esperando a serem invocadas. Muita coisa para processar, né? Mas é isso que torna The Dual of Avagdu tão atraente. Ele joga todas essas ideias e tradições diferentes num liquidificador, sabe? Criando algo verdadeiramente único e perturbador. E levanta algumas questões fundamentais sobre o nosso lugar no universo, sobre a natureza da realidade e os limites do conhecimento humano. É um lembrete de que nem sempre a gente está no controle, né? De que podem haver forças em jogo que a gente nem consegue começar a entender. E esse pensamento pode ser aterrorizante e emocionante, dependendo de como você encara ele. E essa é a beleza de um mergulho profundo como este, né? Ele desafia nossas suposições, expande nossos horizontes e nos deixa com mais perguntas do que respostas. E às vezes essas perguntas são a parte mais intrigante. É verdade. Pessoal, vou lhes passar... Então, pessoal, eu tenho insistido muito com o Necronomicon, porque ele é muito importante para a magia do caos. É necessário eu abordar todos esses livros, pois é a porta de entrada dentro da linha da magia do caos. Muitas pessoas dentro da magia do caos mesmo não usam essa linha de atividades. Tudo bem, faz parte, mas o princípio da magia do caos tinha uma relação muito grande com isso. Então é necessário eu expor todos esses temas. Eu tentei fazer a abordagem mais completa possível. No entanto, acredito que ainda faltam alguns títulos, como esse que está demonstrado para vocês. No entanto, o conteúdo desse Necronomicon Spellbook já está no Grimoire Necronomicon, que vai ser apresentado finalmente nesse domingo. Então fiquem calmos, vai acabar e em breve teriam novos. A partir da segunda-feira que vem já terá novas linhas de atividades intensos e atrativos a outras linhas de atividade que podem ou não ser praticados dentro da magia do caos. É isso aí, abraço pessoal. Então, vamos mudar um pouco de assunto e falar sobre algumas das entidades específicas mencionadas no livro. A gente já falou de Cthulhu, Shub-Niggurath, mas tem alguns outros que merecem nossa atenção. Tipo aqueles ghouls assustadores. Eles são descritos como, moradores de um reino chamado Terra dos Sonhos, se alimentando de cadáveres e, geralmente, sendo bem desagradáveis de todas as formas. Sim. E os ghouls são um ótimo exemplo de como o horror Lovecraftiano pode se misturar com outras tradições. Neste caso, o livro se baseia no conceito de entidades ctônicas, seres associados ao submundo e ao ciclo de morte e renascimento. E ghouls são definitivamente sobre a morte. O livro sugere que eles podem até atrair mortais, desavisados para o reino subterrâneo deles. O que não parece nada divertido. Não. É um tropo clássico do terror. A ideia de ser arrastado para um mundo monstruoso e oculto. Ele explora nossos medos do desconhecido, do que pode estar à espreita sob a superfície da realidade. E no contexto dessa mistura Lovecraftiana celta, esse mundo oculto se torna ainda mais perturbador. Não é só um submundo assustador. É um reino conectado a poderes cósmicos ancestrais. E esses poderes são frequentemente imprevisíveis e perigosos.
O livro deixa claro que lidar com entidades como ghouls é um negócio arriscado, mesmo para feiticeiros experientes. E os cães de Tyndalos. Essas coisas parecem ainda mais assustadoras que os ghouls. Os cães de Tyndalos são um exemplo fascinante da criatividade de Lovecraft. Eles são descritos como criaturas que viajam através de ângulos em vez de curvas, tornando-os particularmente perigosos em locais com cantos vivos ou arquitetura pontiaguda. Então, basicamente, fique longe de catedrais góticas se você estiver preocupado com os cães de Tyndalos. É um conceito arrepiante, né? Ele sugere que essas criaturas existem fora da nossa compreensão normal de espaço e tempo. Eles representam uma ameaça verdadeiramente alienígena, algo que desafia nossos métodos usuais de percepção e defesa. E o livro sugere que eles podem ser invocados, embora não entre em detalhes. Imagino que esse não seja um ritual que você gostaria de tentar em casa. Não, definitivamente não. Os cães de Tyndalos são descritos como caçadores implacáveis, movidos por uma fome insaciável. Eles representam uma força pura e primitiva de destruição. Então a gente tem ghouls à espreita no submundo, cães de Tyndalos perseguindo através de ângulos e toda uma tribo sob o monte adorando os antigos. Este dual está se tornando um grimório bem assustador. Tá sim. E ele levanta algumas questões picantes sobre os limites do conhecimento humano e os perigos de buscar poder proibido. Tipo, talvez algumas coisas seja melhor deixar desconhecidas, né? Esse é um tema que percorre muito do terror e da mitologia. É a ideia de que a curiosidade pode ser perigosa, que às vezes buscar a verdade pode levar à ruína. Mas também tem um certo fascínio pelo proibido, né? A ideia de descobrir segredos antigos, explorar poderes ocultos, talvez até vislumbrar a verdadeira natureza da realidade. E é isso que torna The Ball of Avagdu tão atraente. Ele explora essa dualidade, a atração e a repulsa que sentimos em relação ao desconhecido. É como o Campo da Sereia, né? Nos atraindo com a promessa de poder e conhecimento, mas nos alertando sobre os perigos que se avizinham. E por fim, cabe ao indivíduo decidir se ele deve dar ouvidos a esse aviso ou se aventurar na escuridão. Mas antes de a gente se deixar levar por toda essa conversa de horror cósmico e magia proibida, vamos voltar a algo um pouco mais pé no chão. O livro menciona um ritual específico para criar uma janela de Leng, um círculo mágico projetado para afastar as atenções indesejadas dos antigos. É verdade. E é um exemplo fascinante de como essa tradição fictícia mistura elementos de proteção e defesa com a magia mais sombria e ofensiva. Então, como essa janela de Leng funciona? O livro a descreve como sendo desenhada com uma mistura de cal e as cinzas do fogo de Azathoth, o que parece bem intenso. É sim. E o uso desses ingredientes específicos é significativo, né? A cal é frequentemente associada à pureza e proteção, enquanto as cinzas do fogo de Azathoth representam uma conexão com as forças primordiais da criação e destruição. Como um ato de equilíbrio simbólico, né? Aproveitar o poder dos antigos, mas usá-lo para criar uma barreira contra a influência deles. Exatamente. E o livro enfatiza a importância da precisão ao desenhar o círculo e seus glifos acompanhantes. Qualquer erro pode enfraquecer a proteção, deixando o feiticeiro vulnerável a ataques. Então essa janela de Leng é basicamente um espaço seguro, uma espécie de bunker mágico para se proteger dos horrores cósmicos que se escondem lá fora. Essa é uma boa analogia e destaca o fato de que, mesmo numa tradição que abraça a escuridão e o poder, ainda há necessidade de defesa, de maneiras de se proteger das forças avassaladoras em jogo. É como um lembrete de que mesmo os feiticeiros mais poderosos ainda são vulneráveis, ainda sujeitos aos caprichos da sorte e aos perigos do desconhecido. E essa vulnerabilidade é parte do que torna Duel tão atraente. É um lembrete de que somos todos apenas pequenas criaturas num universo vasto e indiferente. Então a gente tem esse círculo mágico, uma janela de Leng, que pode nos proteger dos antigos. Mas é as outras entidades mencionadas no livro, tipo aqueles ghouls e cães de Tyndalos. Essa é uma boa pergunta. O livro não afirma explicitamente se a janela de Leng oferece proteção contra essas criaturas, mas ele sugere que ela pode repelir qualquer entidade que seja indesejada ao feiticeiro. Então é como um insumo mágico, tipo personalizável, depende do que você está tentando manter fora. Essa é uma boa maneira de pensar sobre isso. E enfatiza a agência do feiticeiro, né? A ideia de que ele tem algum grau de controle sobre as forças com as quais está lidando. Mas também destaca a importância do conhecimento e da preparação. Você precisa saber contra o que você está lutando e como se defender. Caso contrário, você está pedindo por problemas. Exato. Duel é apresentado como uma fonte de poder, mas também é uma fonte de perigo. É um lembrete de que o conhecimento pode ser uma faca de dois gumes. Então, se a gente vai mergulhar mais fundo neste Duel, a gente precisa estar preparado tanto mentalmente quanto magicamente. E essa preparação envolve entender não só os poderes em jogo, mas também as nossas próprias limitações. É como o velho ditado:
conhece-te a ti mesmo. Mas neste caso é mais como conhece-te a ti mesmo e saiba no que você está se metendo. Essa é uma boa frase. E esse é um bom lema para qualquer pessoa que explora os reinos da magia, do mito e do desconhecido. Então, para onde a gente vai a partir daqui? A gente cobriu muito terreno, mas parece que só arranhamos a superfície do Dual. É verdade. Ainda tem muito a explorar. Os mistérios mais profundos de Avagdu, a verdadeira natureza da tribo sob o monte, a extensão total dos poderes descritos no Dual e as consequências finais de buscar tal conhecimento. É como se a gente tivesse aberto uma porta para um mundo vasto e labiríntico que a gente está só começando a vislumbrar as maravilhas e os horrores que se encontram lá dentro. E essa exploração é o que torna este mergulho tão emocionante. É um lembrete de que há sempre mais para aprender, mais para descobrir, mesmo nos cantos mais escuros da nossa imaginação. Falando sério, antes da gente mudar para um tema mais, sei lá, aconchegante, acho importante reconhecer o poder de um livro como esse, do Dual Avagdu. Sim, com certeza. Mesmo sendo uma criação fictícia, ele consegue, explorar alguns medos e fascínios bem primitivos. Faz a gente pensar sobre as coisas que se escondem, sabe? Além da nossa compreensão. O que me fascina é como o autor mistura a mitologia celta com o horror Lovecraftiano. Não é só uma mistura simples, né? É tipo uma exploração deliberada dos aspectos mais sombrios, mais perturbadores de ambas as tradições. Você está absolutamente certo. E essa mistura, né? Que cria essa sensação única de inquietação. É como pegar algo familiar, aqueles antigos mitos e lendas que a gente ouve desde criança, e meio que distorcer eles. Revelando um lado monstruoso, sabe? Oculto. E esse lado monstruoso, muitas vezes, está conectado à própria Terra, né? A essas forças cônicas representadas pela tribo sob o monte. É como se o autor estivesse sugerindo que há algo antigo e poderoso, sabe? A espreita sobre a superfície do nosso mundo, algo que precede a humanidade, que pode não ser, assim, totalmente benevolente. E esse é um tema que percorre muito do folclore e da mitologia, né? A ideia de que a própria Terra é uma fonte de vida em morte, criação e destruição. Exatamente. E no contexto desse livro, essa dualidade é levada ao extremo. A Terra se torna um terreno fértil para o horror cósmico, com conflitos antigos e seus descendentes monstruosos. É como se o Lorde estivesse dizendo: cuidado que você desenterra, porque você pode não gostar do que encontrar. E essa é uma mensagem que ressoa em vários níveis, né? Ela fala sobre as nossas ansiedades em relação ao meio ambiente, sobre as consequências potenciais das nossas ações e sobre a arrogância de acreditar que a gente pode controlar as forças da natureza. Sabe o que mais me chama a atenção nesse livro? A ênfase no poder da crença. É como se o autor estivesse dizendo que os nossos pensamentos, nossas próprias crenças podem moldar a realidade, sabe? Principalmente quando se trata de lidar com o sobrenatural, o desconhecido. Um conceito fascinante, né? A ideia de que a crença pode literalmente abrir a porta para outros reinos, para a influência de entidades como os antigos. É como uma profecia autorrealizável, né? Se você acredita em algo com força suficiente, isso se torna real, independentemente de realmente existir ou não. E é aí que as coisas ficam realmente interessantes. E potencialmente perigosas. Porque se a crença é tudo que a gente precisa para liberar esses horrores cósmicos, então, todos nós somos potencialmente vulneráveis, né? Apenas em virtude do que a gente escolhe acreditar. Faz a gente pensar duas vezes sobre as histórias que a gente conta para nós mesmos, né? Os mitos e lendas que moldam a nossa compreensão do mundo. Então, onde isso nos deixa? A gente deveria ter medo dos antigos? A gente deveria parar de ler horror Lovecraftiano? Ou a gente deveria simplesmente abraçar o caos e esperar pelo melhor? Eu não acho que o medo seja a resposta. Afinal, como a gente já discutiu, né? Essas são criações fictícias, produtos da imaginação humana. Mas eu acho que The Dual Avagdu oferece um lembrete valioso sobre o poder das histórias. A maneira como elas podem moldar nossas crenças, influenciar as nossas percepções do mundo. E talvez essa seja a verdadeira lição desse mergulho profundo. Estar ciente do que a gente escolhe acreditar. Ser cauteloso com os caminhos que a gente explora. E lembrar que o conhecimento, especialmente o tipo prometido pelo Dual, pode ser uma faca de 2 gumes. Bem dito. A gente pode nunca saber com certeza se há alguma verdade nesses antigos mitos e lendas. Mas isso não diminui o poder deles de fascinar, de desafiar nossas suposições e de nos lembrar da vastidão e do mistério do universo que a gente habita. E às vezes um pouco de mistério é uma coisa boa, né? Nos mantém humildes. Lembra a gente que há coisas que a gente não... E talvez não possa entender. E quem sabe, né? Talvez essa sensação de admiração, de espanto, seja a verdadeira mágica, o verdadeiro tesouro a ser encontrado num mergulho profundo como este. Você pode ser certa. Então, ao concluirmos nossa exploração de The Dual of Avagdu, vamos erguer uma xícara de chá ao poder das histórias, ao fascínio do desconhecido e ao mistério duradouro do universo. E talvez, só para garantir, vamos evitar quaisquer ruínas antigas ou lugares tênues por um tempo. Nunca se sabe o que pode estar à espreita nas sombras esperando por uma mente receptiva para libertá-lo sobre o mundo. Os antigos
sussurros da escuridão. Tudo desperta no eco da invocação. E a Latotep e nas sombras do altar. E chuva negra de dança onde a luz não pode entrar. Rituais antigos, sussurros da escuridão. Cthulhu desperta no eco da invocação. E a Latotep e nas sombras do altar. E chuva negra de dança